Tá, editor, deixa aí. Começou? Não, aqui não tem Posso ir embora? porra de fã, vai lá. Deixa eu fazer meu trabalho aqui, amigo. Pode... Tá bom, vai lá. Fazer um conteúdo aqui pro pessoal. Tá bom esse ângulo aqui, ó? Tá bom? Não tá bom não, né? Imagina. Se eu ficar aqui, ó. Se eu ficar deitado. Aqui, ó. E se eu ficar aqui? Volta pra lá comigo. Pode ir? Então pode deixar tudo isso aí, editor, tá? Hoje eu vou falar pra você, na verdade eu chamo de a trindade inesquecível, que são 3 pilares, que se você aplicar na vida de qualquer pessoa, pode ter certeza absoluta que essa pessoa nunca vai esquecer de você, tá? Lembrando que tudo que a gente ensina aqui é puro comportamento humano e não tem papinho supérfluo, raso, de focar em mulher e esquecer de si mesmo. Muito pelo contrário, quando você começa a entender meu conteúdo, você percebe que o foco é em você, para aí sim você atrair as pessoas que você merece, as pessoas que você quer, as pessoas que você escolhe. Eu sempre falei sobre você se tornar o prêmio, você se tornar uma pessoa tão única, mas tão única que você já vai se tornar naturalmente inesquecível. Obrigado pelo vídeo, o vídeo é esse, tô brincando, jamais. Vou passar essa trindade para vocês, são 3 pilares aqui, simples de aplicar, mas que vão provavelmente virar várias chaves sobre o principal conceito de ser memorável, sobre ser inesquecível, beleza? Provavelmente vai passar a galera aqui, provavelmente vai ter barulho de fundo, ou não também, né? Que é muito bom esse microfone, né? O primeiro pilar eu chamo de o vácuo emocional. Consiste em você basicamente, toda vez que, vamos supor que você quer se tornar um cara inesquecível para uma pessoa específica, para uma mulher na sua vida, para alguém que você está conhecendo, para alguém que você quer se conectar profundamente e quer que a pessoa lembre de você, tá? Então o primeiro pilar da trindade é você criar o vácuo emocional. O vácuo emocional consiste em basicamente você ter muita presença quando estiver com a pessoa, mas ter o teu tempo de escassez, certo? O seu tempo de escassez, como eu sempre digo, não é uma escassez forçada, e sim uma escassez genuína. Para quem não sabe, a escassez genuína nada mais é do que você ocupar seu tempo com coisas produtivas, com o seu trabalho, com o teu propósito, com a tua paixão, tá? E você ser verdadeiramente ocupado com a tua vida. Certo? O vácuo emocional consiste em você ser presente quando estiver com essa pessoa e entender o que faz essa pessoa te valorizar. Eu vou te explicar. Vamos supor que você conhece uma mulher, você começa a conversar com ela no primeiro encontro e percebe que o principal ponto dessa mulher que pegou muito assim pra você e que você percebeu que ela gosta, que ela valoriza, é o senso de humor. Então, por exemplo, a minha mulher ali, o senso de humor é algo muito importante pra ela. Então, eu sempre fui o piadinha, o engraçadinho, tal. Então, isso é muito importante, certo? E quando eu percebi que ela gostava do meu senso de humor, o que eu fazia quando eu estava presente com ela em um encontro, em um lugar? Eu fazia ela rir muito. Eu focava muito no humor, no senso de humor. Eu fazia ela dar muita risada, porque eu percebi que essa mulher valorizava muito o meu senso de humor. Então, quando eu fazia ela rir muito nas interações, quando eu fazia ela ter picos de risada, de humor, de ânimo, de felicidade, o riso, ele é linkado com conforto. Então, imagina que são picos de emoções fortes relacionadas a conforto. Ou seja, a pessoa se sente 100% confortável na sua presença, certo? Quando eu estava presente com ela, então eu fazia ela rir muito e lembrar de mim, criava muitas piadas internas e ficava lembrando durante o dia dessas piadas, certo? Isso fazia ela gostar muito das minhas piadas e das minhas brincadeiras, das minhas piadas internas. Inclusive, piada interna é uma ótima forma de você criar conexão, porque cria esse senso de exclusividade. É um gatilho de exclusividade muito poderoso. Só vocês dois sabem a piada, o que cria uma conexão muito profunda, tá? Então eu fazia essas piadinhas, essas piadas internas, essas brincadeirinhas são só nossas, fazia ela rir muito quando eu tava comigo. E quando eu tava ausente, ela sentia falta das piadas, da brincadeira, então eu lembrava ela de vez em quando, mas eu sumia de verdade, porque eu tava verdadeiramente ocupado com as minhas coisas. Então isso é o primeiro, é o vácuo emocional. Você descobre que a pessoa valoriza muito em você, foca muito nisso, faz ela sentir muitas emoções positivas e depois você some. Você some, fica escasso, cuida das suas coisas e deixa ela sentir falta. Por isso que se chama vácuo emocional. Aquela emoção que ela sente na tua presença, você não tá mais fazendo porque você tá ocupado, você tá escasso, você tá um pouco sumido. Então, esse cria um vácuo emocional que faz ela sentir muito a tua falta, falta das risadas, das piadas e das brincadeiras. Então, esse é o primeiro ponto da trindade. O segundo pilar é o valor único. Escuta essa frase. Ela só sente falta do que não pode replicar.
Ela só sente falta do que não pode encontrar em mais ninguém, ou pelo menos não tão facilmente. Isso consiste em você conhecer muito bem quem você é. Você precisa saber muito bem sua personalidade e entender seus pontos fortes, por exemplo. Então, o meu ponto forte não é o senso de humor. Eu sou um cara muito bem-humorado. O senso de humor é o meu top 3 dos meus pontos fortes, com toda certeza. Vocês sabem disso, vocês me acompanham, vocês sabem. Mas, com certeza, é o meu conhecimento sobre comunicação, sobre encantamento, sobre carisma. É o jeito que eu falo com as pessoas, o jeito que eu trato as pessoas, o jeito que eu olho para ela. Então, a minha comunicação, com certeza, é o meu valor único, certo? Pensando nisso, eu dou muita ênfase a esse ponto. Quando eu tô com essa pessoa, eu sou extremamente gentil, educado com as pessoas, trato ela bem, fico presente, olho nos olhos, me expresso de forma muito bem, sem parecer forçado de forma natural como é o Fê, certo? Esse valor único, ela percebe depois de muito tempo que, porra, esse cara é diferente. Ele me trata de uma forma diferente, ou seja, eu tenho picos de emoção com ele, com o humor dele, e ainda ele tem uma forma de se comunicar que eu não encontro, ou dificilmente encontro outra pessoa. É realmente muito raro a habilidade desse cara em se comunicar. Então eu dou ênfase no meu ponto forte, fazendo com que eu tenha um valor único. É difícil de replicar minha comunicação, é difícil de encontrar em outra pessoa. Então acaba que se torna uma forma dela lembrar de mim e eu me tornar inesquecível, porque eu dou ênfase a esse ponto forte. Então esse é o segundo ponto. Qual que é o teu ponto forte? Inclusive, coloca teu ponto forte aqui embaixo, comenta aí nos comentários qual que é o teu ponto forte, o que você acredita que você é verdadeiramente bom. E o terceiro pilar, e último, e talvez para mim um dos mais importantes, mas esse tem que ser usado com muita responsabilidade, né? Esse tem que ser usado com muita ética, porque para mim esse ponto é um dos pontos mais delicados. Se você usar de forma antiética, cara, você pode mexer muito com a emoção e o coração de uma pessoa, que é basicamente fazer a pessoa imaginar e criar promessas. Todo mundo sabe que a mulher se encanta com promessas, porém ela só permanece na sua vida e se encanta mais ainda com você, se entrega a você com atitudes. Então o homem pode falar, até papagaio fala, se ele não cumprir as promessas dele, ele provavelmente vai ser esquecido porque essa mulher vai perceber rápido. Mas a mulher se encanta com promessas e o cara que consegue fazer com que essas promessas se transformem em imaginação. Uma das melhores formas de você ser memorável, de você criar conexão poderosa com as pessoas, é você fazer a pessoa imaginar. Fazer a pessoa imaginar cenas com você, memórias com você, dias com você, lugares com você. Então, se você consegue fazer promessas para essa mulher, para essa pessoa, de que vocês vão ter momentos juntos e consegue fazer ela imaginar você tendo esses momentos juntos com ela, pintando todo um cenário na cabeça dela, você vai ser totalmente inesquecível, tá? Existe uma aula dentro da ordem que eu falo muito sobre conquista, para você ser memorável. Inclusive o nome dessa aula é Como Ser Inesquecível. Entra na ordem agora. Assista essa aula, porque é uma aula muito profunda, muito poderosa, na verdade muito mais poderosa do que essa masterclass aqui, do que esse vídeo que é rápido para vocês. Tem que lembrar que a ordem tem um conhecimento muito mais profundo, tem um método de relacionamento, um método de autoestima, um método de autoconfiança que torna você um cara desejado, admirável e memorável, tá? É isso que eu prego dentro da ordem. É um treinamento para homens e mulheres, mas se você consegue fazer promessas e ainda fazer ela imaginar essas promessas de forma 100% vívida, meu amigo, o que você faz com a cabeça dessa mulher é surreal. Surreal. Ela não vai te esquecer porque os romances mais lidos pelas mulheres são romances de histórias, né? Histórias com muitos detalhes. Tanto que a mulher, ela não... A vibe da mulher não é a pornografia, por exemplo. É o homem que é mais visual. A mulher gosta de dark romance. A mulher que é viciada em pornografia é diferente. Ela gosta, tipo, de um dark romance, ela gosta de um, sei lá, do vilão que pega ela, que sequestra ela e não sei o quê. Ela gosta dessas histórias detalhadas de aventura, de loucura, de emoção, de adrenalina, tá? Então, se você consegue aplicar isso na tua conversa, consegue fazer com que ela imagine momentos com você, viagens com você, memórias com você, e se você ainda consegue realizar, falar sobre essas memórias e falar sobre essas promessas, fazer ela imaginar e ainda realizar tudo isso, meu amigo do céu, você se torna uma pessoa extremamente memorável, totalmente inesquecível, na verdade. Não tem como a pessoa te esquecer se você consegue realizar as promessas, criar a imaginação e ainda executar todo o plano. É absurdo o que você cria na cabeça da pessoa. Então, quando você estiver numa conversa com a mulher, você provavelmente pode falar de como seria o dia perfeito.
Então o que você acha da gente sair no fim de semana, a gente ir pra tal lugar, aí eu te busco, a gente vai pra tal lugar, faz uma fogueira. Pô, imagina a gente na Suíça. Você gosta? Qual que é o seu país preferido? Qual que é o país que você sonha em viajar? Deixa ela falar, pois você anota. Interessante. Se eu te falar que eu tenho um cronograma já na minha cabeça, e aí você fala o cronograma. Qual seria o cronograma perfeito? Deixa ela imaginar ela fazendo tudo isso e vivendo o sonho dela, só que com você. Se você consegue linkar o sonho dela, essa emoção forte, com você, meu irmão, não tem como essa mulher não ficar viciada em você, falar de você, procurar você o tempo inteiro, porque sonho é uma coisa que mexe com todo mundo. Todo mundo tem. E se você consegue descobrir os sonhos dessas pessoas, ou de qualquer pessoa, e consegue fazer ela imaginar esse sonho sendo vivido com você, ela linka você como a solução de todas as dores dela e também como a fórmula para ela realizar o que ela quer. Ela enxerga você como um veículo para conquistar tudo que ela sempre sonhou. E você começa a se tornar o sonho também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no primeiro link da descrição e entra na ordem. O melhor treinamento de autoconfiança, relacionamento e comportamento humano do Brasil. E não sou eu que estou falando, são os mais de 20 mil alunos que a gente tem, alunos ativos assistindo todas as aulas. E o nível de profundidade da ordem é um nível que você não encontra em nenhum lugar. Então clica no primeiro link da descrição, entra na ordem e eu te espero lá. Pela ordem.